Eu trabalho no turno da noite em um hospital, geralmente das 22 horas às 10 da manhã. São 12 horas de alarmes, corredores mal iluminados e pacientes em diferentes estados de emergência. Você aprende a desligar uma parte de si mesmo só para conseguir aguentar, mas algumas noites ainda te atingem, especialmente as mais silenciosas. Essa história aconteceu em uma dessas noites. Eu tinha acabado de bater o ponto após um dos piores turnos que consigo lembrar. Perdemos um paciente 1 hora antes da troca de plantão e o choro da família ainda ecoava na minha cabeça. Eu estava emocionalmente esgotada, fisicamente exausta, e só queria chegar em casa, tomar um banho e esquecer tudo aquilo. Faltavam cerca de 20 minutos para chegar, mas o tanque do meu carro estava quase vazio. Então parei em um posto de gasolina que funciona 24 horas perto da estrada. Já tinha parado ali outras vezes. Nunca teve nada demais. Era por volta de 10h15 da manhã. O sol mal tinha nascido e o céu ainda exibia aquele tom acinzentado meio azul. Havia apenas outro carro no posto, um sedã branco, e parecia não haver ninguém dentro da loja de conveniência. Estacionei ao lado das grandes janelas de vidro. Pensei em entrar para pegar um café primeiro e depois abastecer. Só o suficiente para me manter acordada no final da viagem. Lá dentro, as luzes fluorescentes zumbiam como se também estivessem cansadas. O atendente mal levantou os olhos do celular. Peguei um café gelado engarrafado, paguei em dinheiro, agradeci com um aceno cansado e saí. Fui então que notei a caminhonete. Ela não estava lá quando cheguei. Era velha, provavelmente dos anos 90, com o capô amassado e a pintura vermelha desbotada. Estava estacionada bem ao lado do meu carro, mesmo com todas as outras vagas livres. Os vidros eram escurecidos, motor desligado. Olhei e vi o homem no volante, sem fazer nada além de manter as mãos no volante. Não havia motivo real para me sentir estranha, mas eu me senti. Ele estava olhando fixamente para frente, mas não consegui saber se me observava pelo canto dos olhos. Talvez estivesse apenas esperando alguém que estava dentro da loja. Entrei no meu carro e fechei a porta. Não liguei o motor imediatamente. Apenas fiquei ali tomando o café, tentando me livrar do peso da noite. Foi nesse momento que percebi. Ele virou a cabeça. Agora estava com certeza me encarando. Não apenas olhando, mas fixamente. Tentei evitar contato visual. Pensei que talvez eu estivesse exagerando, que ele estivesse apenas perdido nos pensamentos, olhando através de mim. Continuei tomando café, encarando para frente. Alguns minutos se passaram. Então testei algo. Me mexi um pouco no banco como se fosse alcançar a ignição. A mão dele se mexeu como se estivesse prestes a ligar a caminhonete. Esperei. Não me movi. Ele também não. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para minha colega de quarto. No posto de gasolina. Tem um cara estranho parado do lado. Só para avisar. E mandei junto a localização, só por precaução. Mais alguns minutos passaram. Achei que eu estava sendo paranoica. O cansaço deixa a gente inquieta, mas mesmo assim eu não gostava do jeito como ele estava estacionado tão perto. Não gostava do fato de ele não se mover, não gostava dos vidros tão escuros. Eu não conseguia ver nada dentro da cabine. Decidi testar de novo. Apertei o botão de ignição do meu carro. O motor da caminhonete ligou imediatamente. Aquilo não era imaginação. Meus dedos apertaram o volante. Coloquei o carro na marcha ré, mas não me movi. O caminhão dele também não. Voltei para o modo de estacionamento e o motor da caminhonete desligou de novo. Foi aí que tudo fez sentido. Ele estava me imitando, observando os meus movimentos de perto o suficiente para copiá-los. Travei as portas. Nem tinha percebido que ainda estavam destravadas. Pensei em chamar a polícia, fazer uma denúncia, mas ele não estava fazendo nada de errado, só parado ali. Isso não é crime. Não parecia ser o suficiente. Em vez disso, tirei uma foto da caminhonete pelo espelho lateral, de um ângulo discreto. Mandei para minha colega também. Então, esperei. 5 minutos, 10. Não toquei em nada. Ele também não. Só olhava. A cada poucos minutos, eu observava. A mesma expressão. Olhos fixos para frente, mãos repousando como se estivesse pronto para alguma coisa. Parecia um duelo e eu começava a me sentir encurralada. O posto estava vazio. Só nós dois. O atendente não conseguia nos ver de onde estava. Eu conferi. Meu carro estava encurralado de um lado por uma pilastra e se eu tentasse sair rápido, ele poderia facilmente me seguir ou, pior, bloquear minha saída.
foi quando um utilitário prateado entrou pela estrada principal. Nunca fiquei tão aliviado ao ver um desconhecido. O motorista estava no telefone e não pareceu perceber o que estava acontecendo. Mas no segundo em que aquele carro chegou, o homem da caminhonete ligou o motor de novo. Dessa vez, deu marcha ré lentamente. Não olhou para mim, não olhou para ninguém, só saiu dirigindo como se nada tivesse acontecido. Esperei um minuto, depois dirigi para outra bomba só para ver para onde ele tinha ido, mas ele já não estava mais lá, sumiu, sem sinal algum. Voltei para dentro e perguntei ao atendente se ele reconhecia a caminhonete. Ele nem levantou os olhos. Caminhonete vermelha? Sim. Já passou por aqui há outras vezes, nunca compra nada, só fica parado. Você não acha isso estranho? Ele deu de ombros. Por aqui todo mundo é estranho. Terminei de abastecer e fui para casa com os olhos grudados no retrovisor o caminho todo. Eu não sei o que aquele homem queria. Não sei o que teria acontecido se eu tivesse saído do carro ou se o outro veículo não tivesse aparecido. Tudo que eu sei é que ele estava esperando alguma coisa. E eu agradeço muito por nunca ter dado o que ele queria. Mesmo agora, eu evito aquele posto de gasolina. Não importa o quão cansado eu esteja, prefiro arriscar ficar sem combustível a ver aquela caminhonete de novo. Eu tinha 21 anos e estava voltando para casa nas férias de verão. Tinha acabado de fazer minha última prova do penúltimo ano da faculdade. O sol já tinha se posto atrás das montanhas, deixando aquele tipo de luz roxa e acinzentada sobre tudo. Você sabe como é. Dá a sensação de que as árvores estão mais próximas, como se inclinassem para escutar. Era só eu, meu carro velho e uma mochila cheia de roupa suja e lanches pela metade. Peguei a estrada mais bonita de propósito. A rodovia estadual tinha algumas das melhores paisagens da região. E, sinceramente, eu precisava clarear a mente. Janelas entreabertas, música baixa, só curtindo as curvas longas e silenciosas da estrada. Foi quando a vi. Ela estava no acostamento, talvez uns 20 metros à frente. Uma garota, provavelmente da minha idade, parada, virada para a pista, com os dois braços meio erguidos, como se estivesse entre acenar e se segurar de pé. Usava calça jeans e uma blusa leve. Pela luz dos faróis, deu para ver que o rosto dela estava coberto de lágrimas. Reduzi a velocidade rapidamente, com o coração já acelerado. Não era medo, era aquela urgência que bate quando algo inesperado acontece. Estacionei um pouco à frente dela e abaixei o vidro do passageiro. "Tá tudo bem?" Ela deu alguns passos na direção do carro. "Perdi meu celular. Eu estava andando e ele caiu em algum lugar ali no mato, acho. Você pode me ajudar a encontrar? Por favor, preciso ligar para alguém." A voz dela falhou no final. Não parecia fingimento, parecia exausta, assustada. Destravei as portas e disse: "Claro, tem uma lanterna no porta-luvas." Ela entrou no banco do passageiro, enquanto eu me esticava para procurar a lanterna. Entreguei para ela e nós duas saímos do carro. Começamos a andar pelo acostamento, talvez uns 12 metros. Ela apontava a lanterna para o chão, mexendo devagar, como se estivesse chamando algo com a luz. Perguntei de onde ela estava vindo e ela respondeu algo vago, tipo, "aqui por perto." Só percebi algo estranho quando nós duas nos agachamos para procurar entre uma parte do mato mais alto. Os olhos dela não procuravam no chão, continuavam desviando, não para onde a lanterna apontava, mas para a linha de árvores um pouco além da estrada. Foi aí que senti aquele arrepio subir pelas costas. "Tudo certo?" perguntei, tentando manter a calma. Nenhuma resposta. Seguimos. Comecei a pensar na câmera do painel que grava à frente do carro, mas não tinha nenhuma filmando a parte da trás. Eu tinha um spray de pimenta no porta-luvas lateral e uma barra de ferro debaixo do banco, mas nunca precisei usar nenhum dos dois. Parados num semáforo vermelho, falei: "Olha só, você precisa me dizer para onde estamos indo. Não vou ficar dirigindo às cegas a noite toda." Nada. Coloquei o carro no estacionamento. Ele se inclinou levemente para frente. Apertei o volante com mais força. De repente, luzes surgiram atrás de nós. Um carro de polícia. Na mesma hora, o homem puxou a maçaneta, saltou do carro e saiu correndo pela rua. Nem olhou para trás. Sumiu num beco. Fiquei ali,
Paralisada por alguns segundos, o semáforo ficou verde. A viatura passou devagar, sem parar. Quase os chamei, mas algo me impediu. Talvez porque eu não queria explicar como deixei um desconhecido entrar no meu carro sem verificar os dados da corrida. Fui direto para casa. Não peguei mais nenhuma corrida naquela noite. No dia seguinte, tomando café, abri as notícias no celular e lá estava ele. Foto estampada, bem visível, mesmo rosto. O nome dele era Caio alguma coisa. Estava sendo procurado por várias agressões, uma delas apenas 2 dias antes. Diziam que ele usava corridas falsas para encontrar vítimas. Fiquei encarando a foto. Ele não disse mais que 10 palavras a corrida inteira. Nunca me olhou nos olhos, mas eu jamais vou me esquecer da forma como ele saiu da calçada, como se já fosse parte do banco de trás do meu carro. Relatei tudo para a empresa do aplicativo, mandei capturas de tela, localização e até o horário aproximado. Nunca recebi resposta. Ainda dirijo à noite, ainda recebo corridas esquisitas de vez em quando, mas agora nunca começo a corrida até ver o nome certo e sempre faço questão de que a pessoa diga primeiro. Não me assusto fácil, mas aprendi que nem sempre são os que gritam que oferecem perigo. Às vezes são os quietos, aqueles que entram sem dizer nada, aqueles que não parecem perigosos até decidirem ser. Isso aconteceu há apenas 5 ou 6 semanas. Era primavera e chovia bastante, então passei muito tempo em casa longe da chuva. Eu tinha alguns relatórios para fazer para o trabalho. Então, naquela noite, estava sentado à minha mesa na sala de estar, trabalhando no notebook. Eu estava exausto e nem mesmo o café ao meu lado impedia meus olhos de pesarem. A cada 2 minutos, eu me inclinava para trás na cadeira, me espreguiçava e esfregava os olhos, tentando me manter desperto antes de voltar para o trabalho. No entanto, em um desses momentos em que me recostei, vi algo ao meu lado. Quase caí da cadeira de susto. Havia um rosto do lado de fora da janela, do outro lado da sala. Ainda mais assustador, o homem estava olhando diretamente para mim e nem sequer se mexeu quando percebeu o que ouvi. Ele apenas ficou ali, com o rosto colado na janela, sorrindo. Levantei de repente, ainda em choque por vê-lo ali. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele se afastou da janela. Eu não sou exatamente experiente em lidar com esse tipo de situação, então não sabia como reagir. Nunca tinha visto aquele homem antes na vida. Depois de um tempo, me aproximei e olhei pela janela, mas quem quer que fosse já tinha desaparecido. Consegui ver pegadas na lama atravessando o meu quintal em direção à mata. Voltei para dentro e fiquei parado no meio da sala por alguns instantes, tentando me recompor. Pensei que, se eu apenas me certificasse de que ele tinha realmente ido embora, conseguiria continuar a noite, sem surtar demais. Vesti minha capa de chuva rapidamente, liguei as luzes externas e saí de casa. Não estava chovendo muito, então dava para enxergar razoavelmente bem. Fui até a janela onde ele estava. Foi estranho olhar para dentro da minha própria casa daquele ângulo. Consegui ver a minha mesa onde eu estava sentado e toda a sala bem iluminada. Aquilo foi levemente perturbador. Pensar que alguém estava ali parado, me observando desse ângulo. Me arrepiei na hora. Observei as pegadas na lama e decidi segui-las por um instante. Relembrando isso agora, sei que foi uma atitude estúpida. Não sei o que eu tinha na cabeça. Segui as marcas até onde as árvores começaram a ficar mais densas. Foi aí que percebi algo. As pegadas estavam voltadas para minha casa. Eram de lá que vinham. O que significava que não havia sinais de que a pessoa tinha ido embora. Meu coração disparou enquanto eu tentava processar tudo aquilo. Me virei imediatamente, apavorado, querendo correr de volta para dentro. Mas ao encarar a janela mais uma vez, vi uma pessoa agora do lado de dentro da minha casa, olhando diretamente para mim. Na mesma hora, sem pensar 2 vezes, saí correndo em direção à rua e bati desesperado na porta do meu vizinho. Eles acordaram e me deixaram entrar. Em seguida, chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, não havia mais ninguém dentro da casa. Mas encontraram a porta dos fundos arrombada, provavelmente forçada quando saí para investigar.
Eu trabalho com transporte por aplicativo desde o ano de 2017. Faço turnos noturnos principalmente. As pessoas sempre dizem que é à noite que os malucos aparecem, mas, sinceramente, já vi coisas bem mais estranhas durante as corridas de domingo de manhã em bairros tranquilos. Dito isso, o que aconteceu numa noite de final de outubro de 2019 ainda me assombra. E olha que eu tenho o coração bem firme. A noite começou como qualquer outra. Eu tinha acabado de pegar um café num posto de gasolina. Tava um frio danado, com uma garoa fina caindo e as ruas escorregadias. Os postes de luz projetavam aquele brilho amarelado e estranho. Eu estava bem no meio do meu horário habitual, das 9 da noite até as 3 da manhã, fazendo corridas principalmente na região central. O aplicativo tocou para uma corrida perto de um bar antigo. O local do passageiro aparecia bem na frente de um bar de esquina. Fui me aproximando devagar, observando a calçada. Não vi ninguém com o celular na mão, ninguém olhando ao redor. Mas quando eu estava prestes a cancelar a corrida, um homem saiu da calçada como se já estivesse esperando por mim. Caminhou direto até o carro e abriu a porta de trás sem dizer uma palavra. Agora, deixa eu descrever esse sujeito. Devia ter uns 30 e poucos anos. Usava uma jaqueta acolchoada preta, calça jeans escura, sem boné, sem celular à vista. Não parecia bêbado nem desleixado. Mas algo nele me incomodava. Seus movimentos eram controlados demais, precisos demais. Ele entrou, fechou a porta e disse apenas: Zona Oeste. Perguntei: Zona Oeste onde, parceiro? Tem o nome de alguma rua? Ele fez uma pausa e respondeu: Só dirige, eu te aviso quando virar. Olhei para a tela do celular, não apareceu nome nem destino, só uma notificação fantasma, sem nenhuma informação. Isso é raro, mas pode acontecer. Tem certeza que essa corrida é sua? Perguntei. Sim, ele respondeu seco. Vamos. Eu devia ter mandado ele descer, devia ter confiado no meu instinto, mas pensei, no pior dos casos, deixo ele algumas quadras e sigo viagem. Então saí dali, seguindo na direção oeste. As ruas estavam praticamente vazias. Ele não dizia uma palavra. Olhei várias vezes pelo retrovisor. Ele não estava no celular, nem olhava para mim. Ficava encarando a janela como se estivesse esperando por algo ou alguém. 10 minutos se passaram. Nenhuma instrução, nenhuma palavra. Finalmente falei: E aí, irmão, vai me dizer para onde a gente está indo ou vai ficar rodando pela cidade? Nada. Coloquei o carro no estacionamento. Ele se inclinou levemente para frente. Apertei o volante com mais força. De repente, luzes surgiram atrás de nós. Um carro da polícia. Na mesma hora, o homem puxou a maçaneta, saltou do carro e saiu correndo pela rua. Nem olhou para trás, sumiu num beco. Fiquei ali, paralisada por alguns segundos. O semáforo ficou verde, a viatura passou devagar, sem parar. Quase os chamei, mas algo me impediu. Talvez porque eu não queria explicar como deixei um desconhecido entrar no meu carro sem verificar os dados da corrida. Fui direto para casa. Não peguei mais nenhuma corrida naquela noite. No dia seguinte, tomando café, abri as notícias no celular e lá estava ele. Foto estampada, bem visível, mesmo rosto. O nome dele era Caio, alguma coisa. Estava sendo procurado por várias agressões, uma delas apenas 2 dias antes. Diziam que ele usava corridas falsas para encontrar vítimas. Fiquei encarando a foto. Ele não disse mais que 10 palavras a corrida inteira. Nunca me olhou nos olhos. Mas eu jamais vou esquecer a forma como ele saiu da calçada, como se já fosse parte do banco de trás do meu carro. Relatei tudo para a empresa do aplicativo. Mandei capturas de tela, localização e até o horário aproximado. Nunca recebi resposta. Ainda dirijo à noite, ainda recebo corridas esquisitas de vez em quando, mas agora nunca começo a corrida até ver o nome certo. E sempre faço questão de que a pessoa diga primeiro. Não me assusto fácil, mas aprendi que nem sempre são os que gritam que oferecem perigo. Às vezes são os quietos, aqueles que entram sem dizer nada, aqueles que não parecem perigosos até decidirem ser.